Boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Nós estamos aqui ao vivo para começar uma sequência de lives que a gente vai trazer aí vários temas de muita importância para nós mulheres. Foi de uma forma que eu encontrei da gente abordar aí temas que tantas mulheres têm aí vamos dizer assim, tantos desafios. E hoje a gente vai começar essa live, né? Na verdade, essa sequência de lives com um psicólogo, que é o Igor, e ele vai trazer aqui pra gente algumas dicas, algumas sugestões de como a gente driblar esses múltiplos papéis das mulheres, né? Quanto a gente tem aí papéis diversos ao longo do nosso dia, da nossa rotina. Então, só dando assim uma introdução aqui para vocês, teremos uma sequência de lives com temas aí relacionado mesmo à mulher. Vamos abordar a inteligência emocional ainda essa semana, tá? Vamos falar aí dessa inteligência emocional para mulheres gestoras. Teremos também uma personal organizer falando aí sobre como você ter mais praticidade no seu dia a dia, na sua casa, como a organização pode te ajudar, né, nessa rotina tão louca que a gente tem como mãe, como profissional, como dono de casa. E aí a gente vai trazer também aí pessoas que possam trazer temas relacionados a partir de estética, questão de nutrição. Então serão realmente aí muitos temas que nós vamos abordar ao longo desse mês, tá? É provável que a gente entre aí o mês de abril com esses temas, mas não tem problema, né? São temas aí super atuais e que a gente deve aí, de uma certa forma, abordar, né? Trazer esses questionamentos, essas dúvidas para nós mulheres, né? Que tanto precisamos entender aí como é que funciona essa nossa dinâmica de ser mulher, tá? Então, daqui a pouco, eu tô só aguardando um pouquinho pra gente começar a chegada do Igor, que é o nosso convidado de hoje. Na quinta-feira eu vou ter um outro convidado, que é a Kelly. Ela vai abordar a inteligência emocional, tá? Para gestoras. Enfim, vamos ter aí uma sequência de informações, de temas que agradam a nós mulheres, né? Não só agradam, mas que pode aí nos ajudar com relação a muitas dúvidas e questionamentos, tá bom? Sejam muito bem-vindos, quem está começando agora, chegando aqui. A gente está só aguardando o convidado para já dar início a esse bate-papo sobre os múltiplos papéis das mulheres, tá? Sejam muito bem-vindos, tá bom? Enquanto isso, a gente vai aguardando aqui. Oi, Verônica, tudo bem? Oi, Darlan, como vai? Olá, Viviane, boa noite. Silviane. Oi, Daniele, tudo bem? Seja bem-vinda. Daqui a pouco a gente vai começar a falar aqui sobre os múltiplos papéis das mulheres. Quem se interessar aqui por esse tema, sinta-se à vontade, acolhido e ficar aqui, tá? Vai ser um bate-papo muito legal. E também eu vou trazer aqui para vocês uma convidada. Uma, ela é uma mulher empreendedora, é mãe, dona de casa, e aí ela conseguiu fazer aí uma dinâmica muito bem organizada. Opa, ela já está aparecendo por aqui, para que a gente possa conhecer como que ela conseguiu estruturar essa... Opa! Ela conseguiu estruturar essa dinâmica
com o marido dela, né, diante de tantos desafios. Oi! Oi! Eu estou só aguardando aqui o nosso psicólogo, que vai nos ajudar muito a tirar aqui a tantas dúvidas, né, desses múltiplos papéis que nós temos. Ele Né? deve estar já O entrando. marido tá ali fazendo a janta. Olha só, você já está nos dando aqui uma lição, um aprendizado. É só encaixar? Vamos. E aí ele vai entrar aqui e vai nos ajudar, explicando aqui um pouco como que a gente pode aí fazer essa dinâmica desses múltiplos papéis, né? Nada como um bom psicólogo para nos ouvir e dar aí algumas dicas, orientações, já que ele deve escutar no consultório tantas e tantas queixas nossas. E aí, assim, muitíssimo obrigada, viu, por estar aqui conosco, Giovana, também. Como eu falei para você, eu adoro o seu dinamismo e tudo mais, e sei que não é fácil ser empreendedora como eu, que a gente Com está aí nessa certeza. rotina muito complicada, né? De tanta luta. Deixa eu ver se ele está aqui. Minha Sejam todos internet fica bem. falhando um pouquinho, Natália, só um pouquinho. O meu está falhando? Não, a minha internet. Ah, sim. Minha internet, ela não me ajuda muito. Aí, normalmente eu trabalho dentro do escritório. Só que lá dentro, o meu celular não pega internet. Aí eu não Entendi. consigo, eu fico no 3G lá dentro, na verdade. Então, aí eu tive que vir aqui pra sala, mas ainda assim, meu celular ele não fica com conexão muito boa. Eu te escuto Ah, bem, mas não sei se tu tá me escutando tão bem quanto eu tô te escutando. tranquilo. Quando super bem. Silviane, isso mesmo. É um tema bem atual, por isso que a gente fez questão de fazer diante de tantos desafios que nós temos como mulher. E aí a gente ouviu um pouquinho o que o Igor tem para nos dizer como psicólogo, que compreende tanto aí as emoções, e o que é que ele vai nos ajudar. Ele deve estar entrando aqui. E aí você, Giovana, que vai fazer. Obrigada pelo convite, né? Só uma amiga louca que faz o convite para outra amiga louca para aceitar esse bate-papo. Tava, tava com De, 10% de bateria, resolvendo umas coisas fora de casa e eu, vamos nessa. vamos, é isso aí. Vamos Porque nessa. a gente procura realmente as saídas, né? Sempre, 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 sempre. Pensamento positivo sempre vai dar certo. É verdade. E muito jogo de cintura, planejamento, né? Eu acho que tudo isso contribui aí, colabora. Gente, tem um número me ligando aqui, eu não sei se eu vou poder aceitar, que eu estou no meio de uma live. Cadê Ele ele? faz, deixa eu incluir aqui. Fiquei bem melhor com o filtro aí. Que agora vai dar certo. O Igor está entrando. Sejam todos bem-vindos. Só um instante, gente, faz parte desse processo. Olha aí. Pronto. Ó, deu Agora deu certo certo. agora? Agora deu. Estão me ouvindo? Estamos. Ouvindo bem. Que coisa boa, que maravilha, né? Quando eu recebi esse convite da Natália, né, eu aceitei de imediato. Acho que assim, estou até de rosa aí, representando a cor feminina, que não existe mais isso, mas ainda existe uma associação, que a gente vai falar um pouco sobre isso também.
né? E vocês de preto, parece que a gente combinou aí essas diferenças, né? Mas assim, Eu eu tô fiquei muito grávida. feliz pelo convite, porque eu digo que o meu mundo é cercado de mulheres, né? Eu acho que eu sempre trabalhei com muitas mulheres, sempre tive a facilidade desse contato com mulher. E assim, é um papo bem bacana. Eu costumo dizer que lives são sempre lugares onde a gente acolhe as outras pessoas, né? Eu acho que esse momento aqui que a gente está tendo e vários outros que a gente tem com a internet, elas nos faz aí repassar informações para as pessoas que não têm esse acesso ou que às vezes não se sentem preparadas para isso, né? Eu acho que é um momento onde a gente consegue compartilhar algumas experiências, não só minha como psicólogo, mas principalmente de vocês que devem ter muitas histórias para contar, né? O universo da mulher tem Horas de sempre muita história para contar. Estávamos aqui antes de você entrar, já compartilhando um pouco dessas angústias. Eu iniciei aqui a live falando que ao longo desse mês eu vou trazer aí bastante conteúdo direcionado a mulheres, porque como eu sou da área da educação, basicamente 80% do meu público realmente é de mulheres. Então, eu trabalho aí diretamente com elas, sei de todas essas questões, e como eu também vivencio, né? Todos esses desafios de ser mulher. Quanto jogo de cintura, estávamos eu e Giovana aqui falando, quanto jogo de cintura a gente precisa ter para saber lidar com esses múltiplos papéis. E aí eu fiz questão de trazer aqui você, que tem esse conhecimento mais, digamos, mais amplo de tantas mulheres que você, né, deve atender aí nas terapias, né, nas sessões e tudo mais. E também convidei a Giovana, que é empreendedora, é mãe, é dona de casa, esposa. E ela, quando ela começou a conversar comigo, eu disse, poxa, Giovana, é tudo que eu precisava trazer. Porque ela consegue aí fazer uma dinâmica muito bacana com o marido dela. E é isso que a gente queria também trazer aqui como discussão. Fazer esse planejamento mais estruturado com o parceiro, e aí realmente não fique sobrecarregada. E aí, antes de começar aqui as apresentações, parece essa semana, assim, vai acontecer um dia bem difícil para a Natália para fazer valer o tema que ela vai conversar na live. Ela já dá o depoimento, né, Natália? Já vai ser o depoimento. E ontem dia foi aquele dia que você sabe que, ok, eu sou mulher, sou mãe, sou dona de casa, enfim. Mas depois eu compartilho, que é bom que vai fazer parte aqui do nosso bate-papo. Então, assim, apresentando um pouco o que o Igor traz aqui para a gente, o Igor é psicólogo, é pedagogo também, é da área da educação, trabalha já há bastante tempo com desenvolvimento de pessoas, e essa especialidade aí em gestão de pessoas, e está quase como um pós-graduado aí em terapia cognitiva comportamental. É isso mesmo, é isso mesmo. Isso. Então, assim, ele vai aí compartilhar com a gente como é que a gente consegue realmente trazer uma leveza maior para a nossa rotina, para o nosso dia a dia, diante de tanta coisa que a gente tem que dar conta. Somos mulheres, somos mães, somos dona de casa, então a gente vai querer te ouvir, Igor, e apresentando de novo aqui a Giovana. A Giovana é empreendedora, é uma fotógrafa assim, de mão cheia, já fiz diversos trabalhos aí com ela. Ela é maravilhosa, sou suspeita em falar, e eu sempre vejo muito o trabalho dela, assim, com muito dinamismo, família, e questões da casa, enfim. E aí, eu sei ela a pessoa certa para estar conversando com a gente, tá? Muito E aí, bom. Muito bom. A Giovana, na verdade, como você falou, ela é a representatividade do tema, não é, Natália? Esses total. diversos papéis aí que ela faz, isso é muito bacana, né? Assim,
como eu falei, eu sempre fui cercado de mulheres, né? Eu sempre, fora da clínica e dentro dela, eu sempre tive muito contato com mulheres, sempre ouvi muito as mulheres. E assim, a gente tem vivido aí, eu acho que a gente ainda tem vivido, né? Porque o home office, ele tem trazido a mulher, né? Todo mundo, na verdade, né? E a mulher mais para dentro de casa, todos nós para dentro de casa. Mas quando a gente fala da mulher, a gente fala, na verdade, que a mulher ela tem esses diversos papéis, né? E a mulher ela é cobrada por isso. Ela é cobrada por isso pela sociedade e ela acaba que também tendo essa cobrança particular, não é? De fazer esses papéis e de fazer da melhor forma. E de ter essa cobrança aí desse tal perfeccionismo que a gente podia também trazer um pouco, né? Dessa cobrança que a mulher ela tem de si mesma, né? De querer. E vamos trazer um pouco da história que eu falei da sociedade. A sociedade ela impõe aí um papel da mulher que a gente pode falar daqui a pouco um pouco mais sobre algumas profissões que ainda assim existe esse tabu, né? De algumas profissões que são a mulher ela só se encaixa na profissão X, só se encaixa na profissão Y. E não é bem isso, a gente sabe disso, vocês sabem disso, né? Mas quando a gente fala da história da pressão, é que a mulher, por si só, a história da Mulher Maravilha, né? Será que existe mesmo essa Mulher Maravilha que hoje ainda muitas pessoas acreditam, muitas pessoas cobram, muitas mulheres se cobram? Acho que a gente começa a pensar sobre isso. Não é porque a mulher tem vários papéis que ela vai ter lá o superpoder da Mulher Maravilha. E quando a gente fala desse superpoder, a gente fala de que a mulher ela não pode errar, a mulher ela não pode deixar o filho em algum momento, em algum lugar, porque ela tem sempre que cuidar do filho. A mulher ela não pode se permitir ir para algum outro lugar, porque tem sempre que cuidar da casa. E aí eu estou falando de situações que são situações assim, que na verdade é uma coisa bem do passado, mas que, como a própria Silviane aí, né, falou, é um tema bem atual. Né? Uau. Um tema Não, bem atual. Você falando agora, eu me vi ontem. Eu me vi ontem. Então, assim, eu até trouxe alguns dados aqui que são muito interessantes, que de uma certa forma, retratam essa situação da mulher assumir esses diversos papéis. Olha, o IBGE divulgou em 2019 uma pesquisa que ele fala que a mulher ela trabalha, em média, por semana, 53 horas, enquanto os homens trabalham 50. Então, a gente tem aí já uma diferença nessa questão do tempo que a gente dedica a diversas atividades. Ontem, como eu estava dizendo, mas foi verdade, ontem eu estava dando uma formação para gestores, começando às 9 e foi até às 17h30. No meio de tudo isso, eu tive pessoas trabalhando aqui em casa, fazendo serviço. Era conserto do ar-condicionado, era uma questão ali do aquecedor do gás. Enfim, eu tinha 6 pessoas trabalhando aqui, eu estava sozinha, porque minha filha estava em casa, eu estava na escola, perdão, e meu marido estava trabalhando. Então, eu estava aqui sozinha. No meio de tudo isso, a minha filha precisava voltar mais cedo da escola. Quem que vai buscá-la? Quem que resolve tudo isso? Então, eu vi ali como... Então, nesse relato breve aqui para vocês, eu estava como profissional, eu tive que tomar muitas decisões aqui dentro de casa, e tive que exercer um papel diferente, iniciar uma volta da minha filha da escola, enfim. Então, eu fiquei pensando, refletindo sobre muitas coisas, sabe? E aí eu queria... E vem uma sensação, assim, de impotência. Vem uma sensação de que eu não estou dando conta de tudo. Será que sou eu que não estou sabendo? Será que sou eu que não estou sabendo lidar com tudo, planejar bem? Aí vem a cobrança que você falou, né, Igor? E aí eu queria muito, assim, te ouvir o que nós mulheres podemos fazer para driblar inicialmente essa cultura. Porque isso é um cenário de uma cultura
cultura que foi construída por muitos e muitos anos. Como é que essa cultura, onde você acha que tudo começou? Quais foram, assim, os primeiros passos para dizer, é a mulher que tem que tomar conta da casa, é a mulher que tem que dar conta dos filhos, né? Como foi que você acha, assim, que essa questão cultural realmente começou? Quais foram as marcas dessa cultura, né? Eu acho que, na verdade, assim, como você bem disse, né, é uma cultura que já existe aí durante muito, 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 muito tempo. Eu acho que vem lá desde os homens das cavernas, que a gente costuma ver aí os vídeos, né, onde a mulher ficava dentro de casa e o homem saía para caçar, né? E a mulher ficava dentro de casa tendo que cuidar da criança e tendo que depois fazer o alimento que o homem trazia da caça, né? E aí foi passando o tempo e foi sendo reforçado essa cultura. Mas, na verdade, eu trago um questionamento, não é? Será que a mulher ela também não fez esse papel de reforçadora, de aceitar durante muito tempo, né, por imposição da sociedade, né? Essa situação ela foi acontecendo e a mulher foi aceitando, né? Nós tivemos grandes marcos, né, de conquistas das mulheres. Mas quando a gente volta para a psicologia, dentro da terapia cognitiva comportamental, a gente fala muito do pensamento, sabe, Natália? E muitas vezes essa situação de você querer, né, sempre dominar tudo, sempre cuidar de tudo, sempre, né, ir levado aí por essas decisões que são impostas pela sociedade, isso é muito também do que se pensa, da forma como se pensa, né? Eu penso porque eu aceito essa situação, porque é uma imposição que existe e você vai levando. E aí você vai levando e você vai podendo entrar no processo de adoecimento. Porque você acha que não pode ser substituído e por muitas vezes existe esse pensamento da mulher. Eu não posso substituir porque existe toda a história, a cobrança, eu não posso ser substituída porque quem tem que fazer sou eu. E às vezes uma necessidade, às vezes existem mulheres que não querem ser substituídas pelos pais, substituídas, porque acham que vão perder o papel de mãe. Então, existem várias situações que a gente pode compartilhar. Mas quando a gente volta para a história do pensamento, do adoecimento, quando a gente fala da saúde mental, eu gosto muito, eu tenho falado muito, né? Eu atualmente estou trabalhando aí na área da saúde e eu tenho falado muito de cuidar de quem cuida. E aí a gente pode trazer também essa reflexão. A mulher, ela sempre cuida de tudo. Ela cuida da casa, ela cuida do marido, ela cuida do supermercado, ela cuida da mãe, porque geralmente é a filha que cuida mais da mãe, né? Às vezes, assim, dentro de uma situação que a gente costuma ver. Mas quem cuida dela? E ela se cuida? Vocês param para se cuidar? Eu não quero essa resposta de vocês, porque eu imagino que sim. Mas vocês que estão aí nos assistindo, param para se cuidar? Param para cuidar não só da estética, porque isso também faz bem, mas da saúde mental. Sim. Para fazer algo que é do seu desejo, que vai lhe satisfazer, ou você sempre está lá para satisfazer o outro? Porque isso também é uma reflexão que tem que ser feita. Porque às vezes a mulher diz, eu sou muito cobrada, eu tenho muitos papéis, mas será que você não está se permitindo muito a isso? Será que você não está tomando um tempo para você? Não sabendo dizer não, que foi uma reflexão que eu fiz ontem. Eu preciso entender que o não existe. E o não precisa ser dito muitas vezes. Eu preciso também acreditar que eu posso... Acreditar não. Que encarar de uma forma mais tranquila que eu posso falhar. Porque a gente fica querendo dar conta de tudo que realmente aparece. Se é o filho que está doente, se é a casa que está quebrando alguma coisa, se é o trabalho que está ligando para a gente, pedindo para a gente providenciar tal tarefa. E aí? Aí vem a questão assim, tem tantas discussões dentro disso, né? Assim, a questão de priorizar, de saber dizer não, de que a gente não está no controle de tudo, né? Mas a gente não, no dia a dia é algo tão dinâmico
é uma correria tão grande que a gente realmente começa a viver no automático e não observa, como você falou, o nosso emocional. Ontem, eu fiquei muito mexida emocionalmente, porque eu vi uma cena que, assim, eu ri depois aqui com meu marido contando que eu estava conduzindo a formação e quem estava falando na formação era eu. O cara do ar-condicionado parou do meu lado e dizendo assim, olha, é porque a senhora precisa fazer isso, e eu só fazia assim, ó. Depois. Sabe? Eu estava ali na conversa com ele, mas não podia, eu estava fazendo uma formação. Então, e eu fiquei me sentindo culpada porque eu não dei atenção a ele. Enfim. Então, assim, o emocional da gente mexe muito. Né? E aí eu queria até já envolver aqui a Giovana na nossa conversa, falando para ela dessa questão, como que ela começou a fazer isso, qual foi o momento que você percebeu essa necessidade de dividir as tarefas, que seu esposo pudesse ali estar com você, como a gente diz, ele não está ajudando, ele só está, de uma certa forma, ali contribuindo com todas essas tarefas que a casa demanda, que os filhos demandam. Então, fala um pouco como foi que você começou a perceber essa necessidade de estruturar aí melhor sua rotina, Giovana. Vai dar tempo? Resume, Giovana, resume. Não, vamos lá. Quando, assim, anos atrás, a minha filha tem 2 anos e meio. Então, quando eu engravidei, eu já parei de fazer muitas coisas dentro de casa, porque fisicamente eu já não conseguia. Então, eu não conseguia mais ficar lavando a louça, porque era cansativo para as minhas costas, etc e tal. Então, desde o período de gestação, que foi quando o Marcos veio morar comigo, ele já começou a tomar de conta de muitos afazeres que eu não conseguia. E depois que ela nasceu, ele continuou, até porque eu ainda não conseguia. E durante o primeiro ano de vida dela, eu até chegava a brincar, dizendo que ele era o pai, ele era a mãe, ele era a tia, ele era a avó, ele era tudo, tanto para mim quanto para ela. Porque eu tava tipo, inútil dentro de casa, eu não fazia mais nada. Uhum. E às vezes é até motivo de brincadeira. Eu não lembro a última vez que eu lavei o banheiro na minha vida. Realmente só. Mas é porque ele lava melhor do que eu, tá? Eu tenho uma expectativa. E há 1 ano e meio atrás, mais ou menos, eu voltei a trabalhar. Eu voltei a ser fotógrafa, né? Trabalhar com fotografia. E eu saio de casa para fotografar e quando eu volto eu tenho que editar, cuidar das fotos e tudo. E eu não estava conseguindo mais fazer as coisas da casa, porque ele trabalhava fora. Então eu passava o dia inteiro, aí meu Deus, ele vai já chegar, eu tenho que buscar a Isabela na escola, eu preciso lavar a louça. Aí eu chegava com ela da escola, ia lavar a louça, eu passava 2 horas no trânsito para ir deixar e ir buscar ela todo dia. Então assim, eu perdia muito tempo, ele não conseguia ir, ele fazia Giovana, Tá cortando teu áudio, interferência. Giovana. Tá cortando um pouco. Deu uma interferência. É o meu, é o meu, é o seu, é o nosso, voltou? Fala agora. ótimo. Acho que melhorou. Tentando resumir, né? E quando foi em dezembro, eu tive um grande surto, porque eu tava muito sobrecarregada. Eu fiz 21 trabalhos no mês de dezembro. Eu nunca tinha visto isso, eu tava correndo todos os dias. E foi o mês que a gente casou, então eu tinha as coisas do casamento para resolver. A gente casou dia 21. A minha filha estava em colônia, metade ela estava em colônia de férias, depois ela já estava em casa. Então eu não estava mais aguentando a pressão de cuidar da casa, de cuidar dela, de cuidar do trabalho, de cuidar das coisas do casamento. E eu surtei. Tipo, eu tô exausta, tô cansada. E ele saiu do trabalho, resolveu sair do trabalho para cuidar justamente da nossa casa, do nosso lar, da nossa filha e parte da empresa também. Então hoje ele trabalha diretamente comigo. Ele faz parte do serviço burocrático, ele faz todo o serviço burocrático praticamente. Cuida de todo o serviço da casa também, desde a lista do mercantil, a fazer as compras, a cozinhar, a guardar, lavar, passar roupa,
minha, dele, da Isabela, limpeza da casa, tudo, tudo, tudo. Eu acho que eu faço 5% referente ao que ele faz. Pra gente conseguir organizar e eu não ficar sobrecarregada. Esse mês de março, eu tenho 27 trabalhos agendados. Então, eu tenho mais do que dezembro. E eu tô calma. Eu tô calma, eu tô tranquila. Amanhã eu começo Amanhã eu começo o primeiro de 12 dias seguidos saindo pra fotografar todos os dias. Todos os dias eu tenho trabalho. Mas eu não tô cansada. Ótimo. Sim. Eu tiro meu tempo pra mim, eu fazer minha sobrancelha, por isso que eu aceitei a live, estou pleníssima. A gente tira tempo pra gente ir pra almoçar, conhecer um lugar novo. A gente consegue organizar as demandas, porque somos dois. Então, como Sim. somos dois, a gente consegue organizar a demanda e ter tempo de qualidade. Eu consigo passar um sábado com minha filha, um domingo com a minha filha, a gente consegue sair para tomar um sorvete. Eu não tô mais passando mal de desespero de eu preciso dar conta de tudo. De atividades e de preocupações, enfim. E porque a gente literalmente dá conta de tudo junto. Então, Bom, a casa não é minha, a casa é nossa. As roupas não são minhas, as roupas são nossas. A comida não é minha, a comida é nossa. Então, sim. todo mundo tem que ajudar. Eu realmente estou focando muito mais no trabalho nesse momento. Eu tenho edição de foto para fazer, eu tenho atendimento que me demanda muita parte do meu dia. Eu converso bastante com os clientes, né? Eu gosto muito de conversar, deu para perceber que eu gosto de conversar. E, e eu realmente gosto de ajudar. Eu gosto de dar minha opinião, dizer que eu gosto, decoração que eu gosto, tal, tal. Cada um tem seu gosto, mas eu gosto muito de falar os meus, né? Às vezes a gente encaixa muito bem com algum cliente. Interessante que hoje mesmo. Olha, ele mandando coração. Hoje mesmo, uma fotógrafa, se eu não me engano, acho que de Salvador, mandou uma mensagem. Amiga, como que tu consegue dar conta de tudo? Porque eu tô tão sobrecarregada de trabalho, de coisa para fazer. E eu vi o depoimento que eu escrevi do grupo de fotografia que eu participo, Legal. do curso que eu faço. E ela, como que tu consegue fazer isso? Aí eu falei, eu tenho meu marido. Meu marido me ajuda. Meu marido, ele é tudo. Meu marido faz o administrativo, meu marido cuida da casa, meu marido faz a comida. Tá aqui, ó, minha jantinha aqui me esperando. Então, assim, eu não tô sozinha. E aí Eu que realmente tenho suporte mental, físico, de todas as formas. Então, ele fisicamente e emocionalmente ajuda e apoia. E eu acho que o mais importante, Giovana, na verdade, é você ter percebido isso, entendeu? Porque é justamente você perceber que você precisa de uma ajuda, que você pode compartilhar, que você não vai conseguir fazer tudo sozinha. E que esse é o grande lance da mulher, porque a mulher, a gente volta para a história da cultura, durante muito tempo fez tudo sozinho e o homem, o esposo, ele era o que ajudava. Sim. É o que ajudava. Era como se fosse uma ajuda ali, um bônus, né? E como, na verdade, ele é a pessoa também responsável. Ele é a responsabilidade do seu trabalho também é dele, porque, afinal de contas, vocês decidiram dividir tudo, e aí a mulher tem que ter essa consciência, na verdade, né? Ela tem, na verdade, enxergar essa necessidade. E aí foi isso que você fez. E não é simplesmente porque ele existe, que outros maridos existem, namorados, companheiros, mas a mulher precisa enxergar isso. Enxergar que ela precisa dividir uma outra pessoa as atividades. E aí, Igor, eu quero aproveitar que você está falando sobre isso, né? E complementando a fala da Giovana, você percebe que hoje, mesmo com toda essa discussão já é bastante vista, né? Lembrada aí dessa questão de divisão de papéis, de divisão de tarefas e tudo mais, você consegue perceber que os homens, né, os parceiros, estão evoluindo quanto a isso? Eles estão entendendo essa necessidade, essa importância de contribuir, colaborar com a sua esposa, né, com o seu companheiro. Como é que você enxerga hoje assim, se os homens estão entendendo e aceitando melhor isso? Então, sim. Inclusive, assim, a gente, dentro do processo de psicoterapia, a gente costuma envolver
as outras pessoas, né, que fazem parte da rede de apoio. Né? Sim. Porque essas pessoas, elas têm um papel fundamental na vida desses nossos pacientes, né? E a gente escuta muitos relatos, né, dessa ajuda, dessa busca por essa ajuda, e que a mulher percebe essa busca e que ela tem tido, né? Eu acho que a gente tem tido essa evolução aí, né? Justamente por vocês irem, postarem nas redes sociais, a Giovana que está dizendo aí que faz aí um trabalho de depoimento e acaba que tocando outras mulheres, né? Dentro do próprio consultório, quando a gente faz aí todo esse papel de ser essa ponte no processo de autoconhecimento, a mulher se percebe também e acaba que envolvendo aí o parceiro, o esposo, o namorado. Nesse processo, então, a gente consegue perceber que existe, sim, esse movimento aí positivo dessa mudança, né? De conseguir... E aí eu vou falar só de parceiro, não, a própria parceira também, né? A própria parceira, né? A mulher que tem uma esposa que consegue perceber aí que tem essa divisão. Porque imagina só, duas mulheres juntas, onde elas querem aí, né, fazer tudo. Se não existir essa cumplicidade, essa organização mesmo em tarefa, as duas vão ficar adoecidas. Como eu já tive esse paciente que teve esse adoecimento, porque entrou nesse conflito do papel da mulher, né, que a gente volta a falar o que eu falei, do papel da mulher, que é a que toma conta da casa, é a que toma conta do supermercado, tá aí quando são duas mulheres. Se não existir esse papel assim, uma só quiser fazer tudo, existe também toda essa situação aí que está sendo administrada da melhor forma. Assim, eu vejo muito isso, eu vejo muito esse depoimento, né, das minhas pacientes, não só das pacientes, como também dentro de uma organização, que a gente acaba que ouvindo um depoimento ou outro, apesar de dentro da organização não fazer o papel de psicólogo clínico, mas é sempre, né, estar ali no momento de ouvir, se disponibilizar a ouvir, e eu escuto muito isso, né? Eu acho que, claro que se a gente parar aí para trazer dados que a Natália acabou de falar, quando a gente fala de mercado de trabalho, de evolução, existe sim muita evolução, mas existe ainda muitas situações aí que têm que ser vencidas, né? Eu acho que já existe sim uma vitória, né? Existem muitas conquistas, mas ainda existem algumas coisas que precisam ser mudadas para que vocês tenham, de fato, o espaço. Quando a gente traz assim, a situação de comparar um homem e a mulher, quando a gente fala de processo de psicologia, a gente fala sobre ser humano, independente de qual seja o sexo. Nós estamos falando de ser humano, né? Que é um ser humano que ambos os sexos têm sofrimentos, sofre de ansiedade, sofre de depressão, sofre de pressões psicológicas, né? Então, se a gente tiver esse pensamento, a gente consegue aí, de alguma forma, igualar, né? Ter essa visão igualitária aí. E a pandemia agravou muito isso, né? Assim, a pandemia trouxe essa rotina de forma muito mais intensa. E ficou muito mais evidente o quanto realmente a gente precisa ter uma divisão de tarefas, uma mudança de comportamento, né? Como a gente chama do mindset, né? De forma de pensar. Os homens se permitirem a essa nova realidade de assumir papéis que são papéis que ele está inserido, né? Ali uma rotina que ele está inserido. A casa faz parte vamos dizer assim, do dia a dia dele, né? A limpeza, a organização, que é um tema que depois a gente vai falar aqui em outra live, mas é preciso essa mudança de comportamento. E não tem problema nenhum ele fazer isso. Você aí, o Igor, como tem a casa dele, assume todas as responsabilidades, divide aí as tarefas, e tudo bem, não tem problema nenhum. É mais uma questão de consciência. E aí, assim, a gente se deparou com a pandemia, onde tudo ficou evidente. A sujeira da casa, o filho que fica dando pirueta aqui no meio do trabalho, fazendo lives de formação, e o filho aqui. A minha filha é uma delas. Eu tô aqui na formação, ela senta do meu lado e fica, mãe. E eu digo, já a gente conversa. Já
Então, assim, imagina só como que isso ficou muito mais delicado ao longo da pandemia. E aí, assim, o que é que você tem ouvido, principalmente nesse período agora? Você ouviu muito, Igor, muitos relatos de mulher, o que é que elas falaram, quais foram as maiores queixas, vamos dizer assim, e quais foram as orientações que você deu, né? Com Fala aqui certeza. pra... Na verdade, assim, é como eu estava falando, né? A pandemia ela trouxe muito o trabalho home office, né? Mas existem empresas que se mantiveram, né? Então, Uhum, com essa mudança da pandemia, do trabalho em casa, de ter que administrar aí o filho, né? Ter que administrar o marido, a esposa que antes não estava dentro de casa, que agora está, né? Tem que saber, tem que administrar um momento que vai ter uma reunião e um momento que vai ter que fazer o almoço, né? Então, a gente trouxe, a gente teve inicialmente aí dentro da clínica um número de um grande adoecimento, né? Por quê? Porque era algo que a gente nunca tinha vivido. Era algo, a mulher, ela deixou de ter também a certa independência dela, que era sair sim. de casa, que era fazer o trabalho, quando na verdade ela voltou a fazer só o trabalho de casa. Por quê? Porque se misturavam as coisas. Tanto o Uhum, trabalho doméstico, como o trabalho, né, de uma outra atividade que ela tinha, que era dentro de casa. Então, muitas uhum, mulheres não estavam sabendo fazer essa divisão, essa organização, e foi sim. trabalhar de fato o que a gente trouxe aqui já no início, já falou bastante, essa divisão de tarefas. Mas essa divisão de tarefas que teve que ser consciência delas. Teve que ser Uhum, consciência delas, porque volta à história. Durante muito tempo se quis assumir vários papéis e foi se deixando. Ah, eu peço meu esposo para me fazer um favor de lavar a louça, porque uma vez na semana ele lava a louça. Tá, mas e agora? Que você também vai estar em casa e você vai ter que trabalhar e vai ter que lavar a louça, vai ter que fazer a comida e vai ter que cuidar do menino. Então, toda essa pressão, né, fora a pressão que a gente estava vivendo, né? Fora a uhum, pressão externa que a gente estava vivendo. Mas eu sempre costumo, sempre costumo falar para as pessoas, seja num processo terapêutico, seja num treinamento, em qualquer contato que eu possa ter, eu gosto muito de falar que a gente às vezes se preocupa muito com situações que não estão no nosso controle. E como você bem trouxe, como fala, Natália, a gente quer a mulher, um ser humano, mas a mulher, né, como exemplo, sempre quer estar no controle de tudo. E aí chega um momento que você acaba se sentindo muito sobrecarregada. uhum, E aí é um momento onde você tem que, de fato, perceber que você pode repassar para outra pessoa a atividade, e essa pessoa ela pode realizar uma atividade tão boa quanto você. isso. Então, toda essa situação que se viveu aí, do adoecimento, que a gente já estava tendo, né, natural, mas que eu volto a falar sobre a história que eu estava dizendo, que eu sempre falo para as pessoas que às vezes existem situações que não estão no nosso controle também. E que a gente quer controlar essas situações. É onde vem o adoecimento, onde vem um processo adoecido de ansiedade. A gente fala de processo adoecido de ansiedade porque a ansiedade ela é necessária, mas ela se torna um adoecimento quando ela entra num processo diferente do que é necessário. E aí a gente Uhum, tem toda essa situação de uma cobrança que não está, muitas vezes, no controle da mulher. uhum. Autocobrança, né? Na verdade, é uma autocobrança. A gente fica o tempo todo achando que a gente é que tem que dar conta. É, nós precisamos responder a tudo, ter a reação para tudo. Se o filho precisa, somos nós. Se tem alguém doente, somos nós mulheres. Então, assim, essa reação que tem que ser pensada. Eu acho que tem que ter um estado de consciência. Opa, vamos analisar a situação. Será que eu é quem preciso, de fato, decidir isso, tomar a frente? Porque, como você falou, por que não colocar para uma outra pessoa, para o marido, para a companheira? Por que não é fazer essa divisão, né? Essa distribuição aí de tarefas? Eu não preciso reagir a tudo, né? E aí, assim, para a gente não fazer uma live muito extensa, eu gosto sempre de fazer lives mais curtinhas, mais objetivas. Eu queria muito ouvir, assim, Giovana, o que é que você diria para
as pessoas, né, para as mulheres que têm aí um relacionamento e como conduzir isso, a partir de que momento você pode começar a já conversar isso com seu parceiro, sua parceira, para tirar mais esse peso. Assim, eu tenho amigas, né, que têm seus relacionamentos em que, sinceramente, eu não sei o que a pessoa agrega de valor, porque é justamente isso. É como se você tivesse um filho de 30 anos dentro de casa, sendo que ele não é pra ser teu filho, é pra ser teu companheiro. E é companheiro, gente, é companheiro. Não é chegar no fim da tarde e querer a comida pronta. É chegar no fim da tarde e dizer assim, o dia foi corrido, não deu pra fazer nada. Pois eu vou preparar alguma coisa pra gente. Eu vou pedir alguma coisa pra gente. É ter iniciativa. Homens têm iniciativa pra tanta coisa, mas na hora que você pensa no lar, o que aconteceu? Tipo, o que aconteceu? E assim, sim, as mulheres elas se colocam em papéis porque elas já foram criadas dessa forma. É uma coisa que o Marcos falou hoje, que ele cuida tanto da Isabela, faz tanta coisa em casa, que ele nunca jamais vai aceitar que ela aceite uma pessoa que não faça tudo por ela. Sim. Então, assim, é uma geração que está sendo criada com o homem faz tudo, a mulher também. Papai lava o banheiro. A mamãe não lava não, porque eu não sei lavar. Mas a mamãe lava. E A lava mamãe melhor, louça, né? mas o papai lava também. A mamãe bota a Bela pra dormir, mas o papai bota também. A mamãe vai buscar na escola, mas o papai vai buscar também. E assim, todos têm que fazer tudo. Tudo, 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 sempre. E assim, se você tá num relacionamento em que você deita ao lado de uma pessoa que ela não é tua companheira, que ela não te agrega valor, que ela não te ajuda. Eu não gosto nem dessa palavra ajuda, mas não te ajuda em nada. Por que tu tá com essa pessoa, tipo? Por quê? Por quê? Relacionamento Ai, é parceria, né? Vamos combinar. você ama uma pessoa que não faz nada por você, que não te apoia, não é sua companheira, não conversa com você, não Será que faz isso é nada amor dentro de mesmo ou é uma casa. dependência, né? Se a Vamos gente for analisar falar esse mais amor, sobre isso, a gente não vai conseguir terminar hoje, né, essa temática. né? Mas Vamos será que não é uma começar dependência? isso. É tipo isso. Não tem É tempo não pra falar essas coisas. Só vai, só vai. É verdade, é verdade. E aí, Igor, eu queria sim, Se que valorizar. você. É verdade. E aí, eu queria pedir aqui para o Igor fazer uma fala aqui final, né, de como é que realmente. O que ele orienta para que nós mulheres. Sei que você já falou bastante sobre isso, dessa divisão de papéis, da gente ter essa consciência de saber dizer não, de saber delegar, vamos considerar assim, delegar para o parceiro, para a parceira, que eles também podem fazer isso, ao invés da gente ter que tomar a frente. Mas queria muito assim que você falasse principalmente como que a gente pode, diante desses desafios, ter vamos dizer assim, uma questão emocional mais equilibrada, mais estável, né? Não se envolver tanto ao ponto de perder o equilíbrio emocional, as nossas emoções começarem assim, a nos adoecer, como você falou, né? Se a gente não tiver cuidado, a gente adoece mesmo. Então, o que você diria, assim, para a gente não entrar nessa paranoia de ter que tomar conta de tudo e adoecer mentalmente, emocionalmente? Eu falaria muito sobre você entender o que é seu e o que é do outro. E aí, quando a gente fala disso, né, a gente pode trazer um pouco sobre as atividades que a gente estava falando, mas eu vou mais além. Eu vou de você entender, porque assim, dentro de uma relação de vários papéis que a mulher ela quer, né, ter, ela se sente na obrigação de ter, muitas vezes a situação não é dela. E quando eu falo da situação não é dela, não é atividade, não. É aquela situação mesmo de um problema, de um desconforto que não é dela. E que às vezes ela quer resolver. Por que ela quer resolver? A gente volta para a história da cultura. Porque ela sempre quis resolver tudo, inclusive o problema do outro. E ela?
E cadê o autocuidado? Às vezes é esquecido. Porque ela quer resolver tanto o problema do outro, se envolve tanto no problema do outro, que ela esquece dela. E aí fica essa reflexão. Saber dividir o que é seu e o que é do outro. Esse é um exercício que todos nós temos que fazer todos os dias, nas situações que a gente vive. E digo mais também, autocuidado. Autocuidado. Esses dias eu fiz uma enquete onde eu perguntei, você está cuidando da sua saúde mental? E, sim, não sei. Muitas pessoas responderam, não sei nem por onde começar. Começa se priorizando. Começa pensando mais em você. Começa entendendo que você não está aqui para resolver tudo de todas as pessoas. E quando a gente fala isso aqui que eu estou falando, às vezes parece uma coisa, mas isso aí é fácil. Não é. Muitas pessoas não conseguem fazer esse movimento. Mas isso tudo é questão de você entender, de você se priorizar. É uma coisa tão contraditória, você falando aí, eu pensando aqui. É algo muito contraditório quando a gente pensa assim, eu tenho que responder, ter tempo para tudo isso. Mas e o meu tempo? E o tempo que eu preciso dedicar? Se for o tempo de acordar, e como eu adoro fazer pela manhã, eu desço, vou aqui no condomínio, desço, vou para um local e eu fico em silêncio. Com os olhos fechados, só escutando o silêncio, como eu digo, escutar o silêncio. Isso é um autocuidado. Confesso que esses dias não estou fazendo, não estou indo muito, mas é um momento para mim. Não tem interferência, não estou de celular, naquele momento que eu estou lá, de silêncio. E aí, quais são os outros? Eu fico pensando aqui, se vocês tiverem como sugestões, falem aí também para contribuir. Quais são essas medidas que nós, mulheres, podemos fazer para tirar tanto esse peso desses papéis, desses diversos papéis? Eu coloquei aqui é um momento de você ter eu chamo de meditação, outro vai chamar de atenção plena, outro vai chamar de tantos nomes. Mas é um momento que eu tenho para mim para parar e ficar simplesmente assim comigo. Põe uma música instrumental, outros vão fazer algum exercício. Então, assim, o que é que você diria também, e Giovana, nessa sua loucura dinâmica aí da sua vida, o que é que você diria de dicas a serem tomadas pelas mulheres para que a gente possa ter um dia mais leve? Pensando em si, nesse momento agora, no caso é a Natália, que como pessoa, é a Giovana como pessoa, seriam suas pacientes aí, Igor, que você daria como dicas? Eu acho é bem interessante você falar sobre esse momento seu, porque eu não me canso de falar sobre o piloto automático, né? Sobre se viver no piloto automático, né? E a gente fala muito sobre esse momento seu, né? Nesse momento de tirar um momento para você, seja qual for aí o tempo, né? Mas eu acho que a gente precisa parar. Isso faz parte de um processo de autoconhecimento. Eu acho que, como você disse, você parar para estar num momento de silêncio ali, para organizar suas ideias. Alguns gostam de fazer atividade, outros gostam de ouvir uma música, outros gostam de ler. Eu acho que, e assim, às vezes, existe uma frase que é melhor o feito do que o perfeito. E às vezes você quer fazer tantas coisas, você acaba não fazendo nada. Você acaba nem fazendo esse momento aí que você citou, Natália, que é parar e ficar no nada ali. Só admirando aquele momento, aquele lugar que você está, seja ele qual for, né? E aí, sim, eu daria uma dica de criar novos hábitos. A partir de amanhã, você vai pensar em criar um novo hábito. Ou você vai trazer de volta um hábito que você fazia, que você tinha, que te fazia bem, que você deixou de fazer. Por quê? Porque você está cheio de atividades, porque você está fazendo todos os papéis possíveis e imagináveis, e você está esquecendo do papel mais importante, que é ser você.
Que não é só ser mãe, que não é só ser a gestora, que não é ser a fotógrafa, que não é ser a orientadora, que é ser você. E esse Sim. ser você é fazer coisas que você gosta de fazer, que não precisa ser muitas coisas, não. A partir de amanhã, tenta ou trazer um novo hábito para a sua vida, Sim. ou resgatar o que você já fazia antes, de fazer tão bem. E isso, pessoal, não é só, mas eu estou muito bem da minha saúde mental. Excelente! Isso vai só renovar, reforçar o que você já está sentindo. Porque às vezes as pessoas ficam muito, né, eu não preciso disso, eu não preciso de um psicólogo, eu não preciso, porque eu já estou bem da minha saúde mental. Tá. Mas se você cria esse hábito, daqui a pouco, se você não estiver bem, quando você realizar essa atividade aí, uma leitura, uma música, você vai se sentir melhor. Né? Porque você vai se sentir fazendo algo que está te dando prazer. E aí tem uma série de questões envolvidas quando a gente fala de prazer, né? Sim. E aí a gente volta para a história do autocuidado. É verdade. E você? O que é que você recomenda aí de autocuidado para fazer essa sua Falar semana? assim como o Igor, gente, eu tô plena. Eu tô plena. Eu passo as noites com meu marido, a gente assiste alguma coisa juntos, praticamente todas as noites. Faz jantar, que eu ainda estou esperando aqui pra comer. Já libero você. Dá uma Fazer dica minha aí para quem não sobrancelha, tem eu fui no marido. shopping. Dá uma dica para quem não tem marido ou esposa. Gente, o Tinder às vezes funciona, tá? Achei o meu no Tinder, ó. Não, mas quando não tinha, né? Quando não tinha o Marcos, eu saía com os meus amigos. Eu saía pra me divertir, conversar. Eu sou muito viciada em série, a gente tá sempre assistindo uma série. Hoje a gente tá assistindo a 17ª de Grey's Anatomy, que a gente chora toda noite. E tá assistindo Big Bang Theory, que a gente morre de rir. Então, hoje a gente assistiu 2 episódios de Big Bang e entrei aqui na live. Eu tenho que jantar ainda. Mas a gente sempre procura, sim, ter válvulas de escape mental. Sair do estresse da rotina, nem que seja um filme, um livro, uma música, alguma coisa, mas a gente tem esse costume já, eu e o Marcos, né? A gente tem. Porque senão a gente entra no corre, no piloto automático, e quando a gente viu, meu Deus do céu, acabou o ano de novo. E a gente não fez nada. Então a gente sempre tenta curtir sozinho e se curtir. Hoje, por exemplo, de manhã ele foi pra praia. Por isso que choveu, porque toda vez que ele vai pra praia, chove. Hoje ele foi pra praia, botar o pé no mar, porque ele tava com vontade. Eu não suporto praia, então ele foi sozinho. E também a gente tem isso, tem a individualidade, né? A gente é um casal, mas a gente não nasceu grudado. Então eu fui fazer uma coisa, ele foi fazer outra, depois a gente se encontrou, almoçou e foi passear à tarde. Então, assim, eu estou de boa. Sempre preciso de um psicólogo, viu? Eu adoro isso. Sempre preciso. Legal, pois é. Mas hoje meu dia foi de boa. No final a gente vai falar aí sobre os Instagrams, né, Natália? Eu acho que é interessante a gente falar aí dos Instagrams, porque aqui tem pessoas dos nossos Instagrams, né? Para as pessoas conhecerem mais o nosso trabalho, né? Eu acho que aqui nós temos 3 pessoas que fazem trabalhos distintos, mas que cuidam das pessoas, que contribuem com a saúde das pessoas, né? Da saúde mental, né? Eu acho que é bem bacana, porque eu parei para pensar agora e me veio isso, né? Quando a gente fala de fotografia, a gente cuida das pessoas. Quando a Natália está cuidando aí, tá fazendo uma formação, ela está cuidando das pessoas. Quando eu estou na clínica ou no RH, eu estou cuidando das pessoas. Né? Então, acho que nós contribuímos com isso, né? Nós contribuímos com esse processo de cuidar do outro, né? E fazemos que as pessoas se percebam. Porque quando ela está fazendo um processo de terapia, ela está se cuidando, ela está no processo de autocuidado. Quando ela está fazendo uma formação, ela está contribuindo com ela. Quando ela está fazendo uma fotografia, ela está se sentindo bem plena. Não é? Registrando os momentos, com certeza momentos maravilhosos, proporcionando aí alegria para essas pessoas. E assim, você falou dessa questão dos nossos trabalhos. Eu faço mentoria com gestores, né, com líderes. E aí, o que eu faço? A primeira coisa, a primeira sessão,
é uma avaliação do seu perfil comportamental. Então, a gente tem esse foco mesmo de, vamos dizer assim, exercitar no outro a autoconsciência, a autoobservação, né, para que realmente venha esse autoconhecimento, tá bom? Então, assim, a gente vai finalizando por aqui o papo. Muitíssimo obrigada, Igor. Obrigada pelo convite. Foi ótimo, foi ótimo. Para aceitar que venham outras, né? outras. Obrigada, Giovana. Vamos Parabéns marcar pelo um café para continuar conversando pessoalmente, gente. É verdade. Vamos É verdade. sim. E aí, as A gente mulheres... faz umas fotos, não é? Também, né? Quem Sim. sabe a gente faz umas fotos. E aí, assim, as mulheres que estão aqui assistindo, ao longo desse mês, eu vou estar abordando diversos temas aí, tá? Que importam, realmente são interessantes para nós mulheres. A próxima quinta-feira, a próxima live, será quinta-feira sobre inteligência emocional para mulheres gestoras. Então, assim, quem realmente se interessar pelo tema, a gente está aqui para conversar sobre isso mais um pouco, viu? Eu já coloquei meu Instagram aí, Giovana, coloca teu Instagram, a gente está no da Natália. Né? Se quiserem saber mais sobre o meu trabalho, né? Como a Natália me apresentou lá no começo, alguns entraram depois. Eu sou psicólogo, pedagogo, trabalho tanto na clínica como na organizacional. Né? Então, quem quiser acompanhar, é o que eu falei no começo. Eu acho que nós temos aqui um canal riquíssimo que é a internet para contribuir também com esse processo de desenvolvimento de pessoas, para ajudar de alguma forma das pessoas que ou não têm condições de uma ajuda, né, por conta de um financeiro, ou que às vezes não estão se sentindo preparadas, né, a ir lá se dispor a se conhecer mais, né, a entender aí de algumas situações que precisam ser alinhadas. Então fica aí meu Instagram para conhecerem mais o meu trabalho. Tá bom, Igor, muito obrigada. Giovana também, mais uma vez, um beijo em cada um, tá bom? E até a próxima. Vamos marcar esse papo agora presencial. Tchau, tchau, pessoal. Já estou legal. Obrigada por quem esteve aqui. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Tchau.